compartilhar com você. Quero falar um pouquinho sobre o tema posicionamentos mudam destino. Repete comigo assim, diga: posicionamentos mudam destino. Sabe, dependendo do posicionamento, talvez tem pessoas que estão entre nós aqui hoje, que você só está aqui hoje porque você se posicionou alguns anos atrás. Você teve um posicionamento. As coisas estavam andando de um jeito, indo para uma direção, e de repente você parou e disse assim: não aceito mais isso, não quero mais isso para a minha vida, eu vou me posicionar e vou fazer diferente. E aí então as coisas começaram a mudar, e você hoje pode dizer assim: as coisas mudaram e eu glorifico o nome do Senhor. E esta palavra aqui eu tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração. Abre a tua Bíblia aí, lá no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, eu prometo a vocês que não vou me estender muito hoje. Quero falar bem resumidamente, somente aquilo que Deus mesmo quer que eu fale ao teu coração. Porque eu sei que esse culto hoje, Deus levou a gente para uma direção diferente. Eu sei que Deus, através desse momento de louvor que foi feito aqui, eu sei que Deus já ministrou muito ao coração de cada pessoa aqui presente. Livro de 2 Reis, capítulo 4 e versículo 1, para nós ter como base desse tema dessa noite, que posicionamentos, ele muda destino, ele vai mudar o destino da sua vida, ou para o bem ou para o mal. Quando você se posiciona, ou quando você deixa de se posicionar, muitas vezes você vai ter resultados não tão agradáveis assim. Olha o que diz aqui a palavra então, em 2 Reis 4 e 1. Nos diz assim, ó: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravo. Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Esta palavra aqui eu sei que todo mundo já conhece, é bem conhecida, mas eu quero nessa noite, segundo o que o Espírito Santo tem trazido no meu coração, eu quero pontuar algumas coisas interessantes que a gente pode aprender com essa mensagem, com esse acontecimento. A primeira coisa que eu vejo aqui, gente, que primeiro parte do texto que a gente acabou de ler, eu aprendo aqui, o que Deus ministrou no meu coração, é que, cara, dependendo do que você faz aqui hoje, todos nós estamos fazendo algumas coisas ou deixando de fazer, porque não é só aquilo que você faz que vai influenciar a geração futura. Geração futura que eu falo, essas crianças que recentemente estavam aqui, eles estão sendo formados, eles estão sendo formatados. Seu filho, pai, seu filho, mãe, você que está aqui presente, ele está sendo, ele está crescendo, cada dia que passa está crescendo, está ficando mais inteligente, está tomando forma de adulto e por aí vai. Agora, o que me chama a atenção aqui nessa palavra, primeiro ponto, é o que nós deixamos para os nossos filhos vai influenciar o destino deles. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: o que você está deixando para os seus filhos? Ah, pastor, mas eu não tenho filho ainda. Mas você vai ter, com certeza, todos que estão aqui,
ou que já são casados, ou não têm filhos ainda, ou que ainda não se casou, mas vai se casar. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. E tu vai formar família e você vai ter filhos. Então, o que você deixar para os seus filhos, o que você está fazendo hoje, vai influenciar na geração deles, no tempo deles. Talvez nós aqui, quando essas crianças aqui tiverem adulta, grande, homens formados, talvez alguns de nós, talvez não esteja mais aqui. Talvez nós não estamos mais aqui, mas eles estão sendo formados, eles estão sendo moldados, estão sendo ensinados e preparados para a geração deles. Quando ele chegar à nossa idade, chegar à sua idade, quando o seu filho tiver a sua idade. Quando o seu filho tiver a sua idade que você tem hoje, com certeza o mundo vai estar bem diferente. Porque cada ano que passa, cada tempo que passa, as coisas vão se modificando, vai mudando tudo. Aí eu pergunto, como que vai ser a geração deles? Se nós, pais e mães que estamos aqui hoje, nós não impactar a vida dos nossos filhos com a presença de Deus, com a unção do Espírito Santo em nossa vida, eles se perderão lá na frente. Eles não sobreviverão, eles não vão sobreviver lá na sua época, no seu tempo. Então, hoje é dia de nós impactar eles. Nós fazer alguma coisa para que eles possam ser tocados por Deus. E nós não deixar somente algo superficial, mas deixar um legado para eles. O que eu aprendo aqui nesse primeiro ponto que eu vejo? A Bíblia diz assim, que uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, vai procurar Eliseu. Ela está em apuro. Ela está em uma situação complicada, porque o seu marido, ele morreu. Só que o marido mesmo, diz aqui o texto que ela relata para Eliseu, dizendo, o meu marido, teu servo, ele era um homem de Deus. Mas mesmo sendo um homem de Deus, ele deixa algo assustador. Ele deixa algo que colocou a sua família em risco. Uma atitude que ele teve, deixou a sua família em risco. Porque ele morre, mas deixa uma dívida muito grande. Ele deixa uma dívida, e quando ele morre, os credores, eles vêm para cobrar a dívida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você meditar um pouquinho e refletir um pouquinho. Você sabia que Satanás, ele vem cobrar dívidas que nós deixamos? Portas abertas que nós deixamos? Você sabia que muitas das vezes tem pessoas que às vezes estão sofrendo consequência por legado, por portas abertas, por dívida que os seus ancestrais deixaram? Pastor, mas será que isso tem a ver? Afirmo pela Bíblia para você que tem a ver. Filhos, pessoas que hoje estão sofrendo por legados, muitas vezes por dívidas que os pais deixaram, que os seus ancestrais deixaram. E você hoje não sabe como lidar com circunstância. Aqui diz o texto que esse homem, ele deixou uma dívida muito alta. E deixando essa dívida alta, ele morre e vem o credor para cobrar a dívida. E ainda ele deixou a dívida, mas não deixou recurso para que a dívida fosse paga. E ele era um homem de Deus. Talvez eu falo com pessoas aqui, eu não sei, talvez essa dívida não é financeiramente, mas talvez, pai, eu quero falar com os pais nessa noite. Quero falar com você, homem que está aqui nessa noite. Você está preparando, o teu filho, ele tem se surpreendido com você. Os teus filhos têm olhado para você, homem, mulher que está aqui hoje, e tem dito assim, não, o meu pai, a minha mãe, eles são de Deus. O meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, porque ela é uma mulher de oração. E o teu filho tem se surpreendido, tem te pegado você muitas vezes em oração, adorando a Deus. Você é aquele cara que puxa a fila e diz assim, não, hoje é dia que nós ir cultuarmos, hoje é dia que nós ir para a célula, hoje é dia que nós ir para o louvor, hoje é dia para nós ir para a oração, hoje é dia que nós ir para o culto, adorar a Deus. Como que está a situação lá dentro de casa? Ou você é aquela pessoa que está deixando dívida, está deixando a dívida, o tempo está passando, daqui um pouco tu vai ser recolhido para o céu, espero que demore, que não seja tão rápido assim, mas que demore, que para você ser recolhido, e que os seus filhos, como que eles ficarão? Como que eles ficarão? E você está deixando, está preparando eles, para que eles possam dizer assim, não, eu quero dar continuidade naquilo que o meu pai e minha mãe, eles começaram, eles não terminaram, eles não estão mais aqui, mas eu quero dar sequência naquilo que eles continuaram, quero continuar fazendo o que eles faziam.
Eu quero continuar servindo a Deus. Você tem gerado no coração dos teus filhos, dentro de casa, tem gerado a paixão, o amor por Cristo? O Cristo não está sendo centralizado lá dentro da sua casa? Dá para mim perceber aqui nesse texto que esse homem, por mais que era um homem de Deus, temente a Deus, ele deixa uma dívida. E quando ele deixa a dívida, o credor, ele vem para cobrar, o inimigo vem para cobrar a dívida. E ele muitas vezes não vai cobrar dos pais, ele vai cobrar dos seus filhos. Então eu quero um puxãozinho de orelha para você, pai, você mãe, nessa noite que às vezes está deixando as coisas andar, acontecer naturalmente, e você não tem se importado muito. Eu quero dizer para você, hoje é dia de posicionamento, porque um posicionamento vai mudar o destino, vai mudar a circunstância. E uma coisa que eu aprendo aqui, gente, que uma atitude errada do pai colocou a família toda em risco. Uma atitude que o pai teve de errado, de fazer uma dívida muito grande, contraiu dívidas, ficou devendo, e de repente ele morre, foi surpreendido pela morte. Essa atitude que ele teve, colocou a família toda em risco. Mas aí em seguida eu vejo que um posicionamento da mãe mudou a sentença. O posicionamento da mãe, ela muda a sentença da família. A família estava debaixo de uma sentença. E a sentença que estava ali era o quê? Os filhos vão se tornar escravos. Dali por diante se tornaria uma geração de escravo. Porque aqueles meninos iriam para a escravidão, eles cresceriam, se tornariam um homem. Se eles pudessem se casar, os seus filhos se tornariam escravos também. Seria uma descendência de escravo. Por causa do quê? Por causa de uma atitude errada do pai. Porque o pai contraiu dívida e não pagou a dívida antes de morrer. Ele ficou devendo para o inimigo. Quantas pessoas, quantos de nós às vezes ficamos endividados? Deixamos portas abertas, deixamos muitas vezes brecha para Satanás entrar e destruir a nossa família, destruir a nossa casa. E ele vai minando aqui, minando ali. E o que ele vai tocar mais de precioso? Satanás não está preocupado com o carro que você anda, ele não está preocupado com a casa que você mora, ele está de olho na sua família, é no seu casamento, é nos seus filhos. É isso que é mais precioso aos olhos de Deus, é isso que ele quer roubar da gente, meu irmão. Então nesta palavra aqui eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, hoje é noite de nós fecharmos as brechas e dizemos assim: eu vou ter um posicionamento, esse posicionamento vai mudar o destino da minha família. Aleluia. Outra coisa interessante que eu vejo aqui, que o posicionamento correto, ele pode mudar uma sentença. Porque aí então o homem deixa a dívida, vem os credores, vem os homens para bater na porta para cobrar dívida e disseram: olha, viemos aqui buscar o dinheiro que ficaram devendo para a gente. E a mulher disse assim: não tenho. Aí eles deram um prazo e disseram assim: até tal dia a gente volta. E se você não tiver o dinheiro para pagar a dívida, nós vamos levar os teus filhos para ser escravo. A sentença foi decretada. Só que agora a mulher, debaixo de uma sentença perigosa, uma sentença catastrófica, uma sentença que talvez abalou a estrutura dela, mas por um instante ela se abalou. Eu acredito que por um instante ela chorou, por um instante quem sabe até ela culpou o marido, por um instante ela ficou sem rumo, sem destino, mas de repente ela tem um posicionamento. Ela não aceitou aquela situação, ela não aceitou aquela sentença. Ela disse: não, os meus filhos não nasceram para ser escravo, os meus filhos não vão morrer escravo, a minha família não vai perecer, porque eu vou ter uma posição, eu vou ter uma atitude. É isso que Deus ele quer ouvir da sua boca hoje. Tem pessoas que estão aceitando a situação, gente. Tem pessoas que estão acostumando, muitas vezes o inimigo tem bagunçado, quem sabe a sua vida, as suas finanças, em áreas da sua vida ele tem entrado e tem feito uma bagunça, quem sabe na área financeira, no casamento, na família, aqui ou ali, e você diz assim: não tem mais o que fazer. Não, meu irmão, ainda, se você está vivo e você está me ouvindo, eu quero dizer para você que ainda tem jeito, meu irmão, ainda tem uma saída, ainda existe um escape, mediante um posicionamento nessa noite. Porque essa mulher aqui, ela não via saída. Da onde eu vou tirar dinheiro? Da onde eu vou tirar recurso?
Aí que entra então uma situação bem interessante, irmão, que me chama muita atenção aqui, que ela não tentou resolver os problemas sozinho. Ela não tentou resolver sozinha, porque tem situações, gente, que, deixa eu falar para você, tem situações que é para você resolver. Tem situações que não adianta você pedir socorro, que não adianta você ficar dizendo assim, não, vai ter que vir alguém para me socorrer. Tem algumas coisas, algumas provações da nossa vida, meu irmão, que é para você encarar sozinho. Tem alguns BO que vai chegar para você, que você não vai poder contar com ninguém. Aprenda isso. Porque se você aprender isso, você não vai culpar as pessoas, porque daí de repente a situação que você está vivendo, que é para você resolver sozinho, vencer sozinho, você vai dizer assim, mas por que ninguém, parece que ninguém gosta de mim, parece que ninguém me ama, porque ninguém vem me ajudar, ninguém vê que eu estou sofrendo. Tem algumas situações que você vai ter que resolver sozinho. Então a gente precisa discernir as lutas, as batalhas que você vai ter que vencer sozinho e as batalhas que você vai ter que vencer no coletivo. Pedir ajuda, pedir socorro para alguém. E essa mulher entendeu que aquela batalha não era para vencer sozinha. Aquela batalha ela teria que pedir socorro para alguém. Mas para quem ela vai pedir socorro? Para a vizinha? Que morava no seu quintal, que morava ao lado da sua casa, que morava na frente da sua casa, morava na sua rua. Ela disse, não vai resolver. Eles também não vão ter esse dinheiro para me emprestar, porque se eles me emprestar, eu fico devendo para ela. Daqui um pouco ela vai levar meus filhos para ser escravo. Então não tem jeito. Não adianta, tem situações, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que não adianta ficar remendando a situação. Pede emprestado para um para pagar o outro. Então a vizinha não vai resolver, por mais que seja minha amiga ou meu amigo, não vai resolver a situação. Então eu vou ter que buscar, vou ter que ir mais a fundo. Eu vou ter que ir mais além. Sabe, e o que ela fez? Ela disse, eu vou procurar o profeta. Eu vou procurar o homem de Deus, eu vou até a casa de Eliseu. E agora você consegue imaginar a cena, uma mulher carregando esse fardo, carregando essa sentença. Ela estava debaixo de uma sentença de escravidão, uma sentença de morte tinha chegado. Já não bastava o luto que ela estava vivendo pela perca do marido, agora ela carrega uma sentença que os seus filhos vão para a escravidão. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar o semblante dessa mulher? Consegue imaginar, quem sabe, o desânimo que ela estava? Mas mesmo desanimada, mesmo com dor, mesmo sofrendo, ela disse, eu vou fazer alguma coisa para proteger a minha família, para proteger esse legado, para proteger o que é mais de precioso aqui dentro da minha casa. Eu vou fazer um esforço danado, mas eu vou buscar recursos, eu vou buscar uma direção. Sabe, gente, quando você vai pedir socorro, quando você vai pedir ajuda para alguém, com certeza você vai buscar uma direção. Essa mulher estava sem direção, e ela vai até Eliseu. E quando chega na casa de Eliseu, ela conta o seu relato, ela faz o seu relato. Ela disse, Eliseu, meu marido morreu e ele deixou uma dívida, e agora veio os credores, não tem dinheiro para pagar, eles vão levar os meus filhos para ser escravo. Eliseu disse assim, mas o que eu vou fazer por você? Eu não tenho esse dinheiro para pagar a dívida também. Sabe, irmãos, tem algumas sentenças que não é só com dinheiro que resolve. Tem alguns problemas que você está enfrentando que não adianta, o dinheiro não vai resolver. Talvez assim, pastor, se eu tivesse tantos R$1.000, resolveria meu problema. Talvez não é isso que Deus está querendo. Às vezes o que precisa talvez é um posicionamento, às vezes é uma batalha espiritual. Talvez você está sem força, está sem ânimo, está sem esperança, parou de ter expectativa. Quem sabe você um dia já foi incendiado pela presença de Deus. Quem sabe um dia você já foi a resposta da oração de muita gente. Quem sabe um dia você já foi a resposta, já foi a mão que estendeu para levantar o caído. Quem sabe você foi a boca que falou em defesa de alguém. Quem sabe você foi aquela pessoa, foi um intercessor que intercedeu por alguém. E hoje você está esmorecido, está paralisado, está detido por causa de circunstâncias que veio. Quem sabe decisões erradas, quem sabe algumas situações aconteceu. Não importa o que aconteceu. Agora olha para o cenário que você está hoje. Olha para o cenário que você está hoje. E eu pergunto, você quer terminar do jeito que você está hoje? Você quer terminar, quer ser recolhido para o céu, quer terminar os seus dias como você está hoje? Ou você quer dizer assim, não, eu preciso mudar essa circunstância, mas eu não sei como vou fazer para mudar.
A mulher também não sabia como fazer. E quando chega até Eliseu, Eliseu também não saberia resolver o problema. Eliseu olhou para ela e disse assim: mas o que eu vou fazer por você? Aí, só que Eliseu, irmãos, ele carregava com ele uma unção poderosa de Deus. Por isso que eu digo para você, você não deve caminhar com qualquer pessoa, você precisa se conectar com pessoas de Deus. Fala para o seu colega aí, diga assim, você precisa se conectar com pessoas de Deus. Porque as pessoas de Deus, ainda que ela não tenha o recurso para resolver o teu problema, mas ela vai ter crédito no céu, ela vai ter uma resposta que vai vir do céu, meu irmão. Ela não vai ter uma palavra superficial para dizer para você, ela não vai ter uma palavra de desânimo, mas ela vai te ajudar, ela vai ter uma resposta de Deus, ela vai buscar uma resposta de Deus. Eliseu olhou e disse assim: mas essa mulher está doida. Quem sabe até para Eliseu as coisas estavam ruins, porque ser profeta, ser um ministro de Deus, nem todo dia vai ter recurso em casa. Nem todo dia vai ter dinheiro sobrando na conta, muitas vezes vai ter a escassez, vai ter só pela fé, vai ter só para aquele dia, vai ter o almoço, mas não vai ter a janta, e aí por aí vai, e a gente já viveu uma época assim, e Eliseu, quem sabe, estava nessa situação também, diz assim: se eu tivesse, eu pagava a tua dívida, mas não tenho, o que fazer com isso agora? Mas Eliseu lembrou e disse assim: fala para mim o que você tem em casa, fala um pouco mais o que está acontecendo, como é que está a situação lá? Sabe, gente, uma coisa que eu aprendo aqui, que a gente precisa abrir o coração muitas vezes. Sabe por que tem gente que está sofrendo, que está paralisado, que não consegue vencer as batalhas? Porque às vezes não abre o coração. Aí tu pergunta assim: como que está fulano? Está tudo bem, graças a Deus, mas ele está morrendo. Ele está quase já um meio metro de chegar ao fundo do poço. Mas você pergunta: como que está a família? Está bem. Como é que está a vida financeira? Está bem. Está tudo bem, maravilha, está tudo bem. Mas só ele sabe que está mal, que não está bem. E aí então não adianta Eliseu dizer assim: então me fala mais como é que está a situação. Você me falou que vão buscar teus filhos para ser escravo, mas me conta mais, o que é que você tem em casa? Tu tem alguma coisa em casa para vender? Tem algum recurso lá? Como que está a sua vida? Abre o coração, fala mais para mim. E a mulher olhou e disse assim, quem sabe até chorando, disse: olha, Eliseu, não tenho nada em casa. Veja que ela chegou num ponto que ela não tinha mais nada, que tinha acabado tudo. Veja que ela estava com escassez até de alimento em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser, aí tem uma vírgula, né? A não ser uma botija de azeite. Sabe, às vezes diz assim: pastor, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais solução, para mim não tem mais jeito, eu estou vazio, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais força, está tudo escuro na minha frente. Mas tem uma vírgula. Deus, quando você coloca um ponto final, quando Satanás coloca um ponto final na nossa história, Deus vai lá e coloca uma vírgula. E quando tem uma vírgula na frase, significa que a história continua, meu irmão. Não vai terminar com ponto final, não vai terminar com derrota, não vai terminar com falência, não vai terminar com filho escravo, não vai terminar com luto, mas vai terminar com festa, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Aleluia, não vai terminar desse jeito. Mas é você, é eu, é nós que temos que tomar uma decisão e dizer: não, eu vou. Se a mulher decidisse assim, pois é, e desabasse, ficasse ali, se trancasse e ficasse só esperando os dias passar para o pessoal vir buscar seus filhos, ela ia ter a maior decepção da sua vida. Mas mesmo com dor, mesmo sem força, às vezes, irmãos, muitas vezes a gente tem que se reinventar. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei a tua história, eu não conheço a história de todo mundo aqui não. Eu não sei o que se passou, o que te parou, o que te fez parar, o que fez você parar nessa estação errada, nessa estação que você está, que você sabe que não é a estação que Deus quer que você esteja. E Deus está dizendo assim: filho, a jornada não terminou, o diabo colocou um ponto final, você colocou um ponto final, mas eu estou dizendo que a tua história não vai terminar assim, a tua história não vai terminar nessa estação, a tua história vai terminar diferente, mas é preciso se levantar. Tem alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Se tem alguém, levante a mão e glorifique o nome do Senhor nessa noite.
Às vezes não é o diabo que colocou um ponto final, a gente coloca um ponto final, porque a gente olha e vê tudo escuro, está tudo nublado, está tudo, é só treva, é só problema, é só desgraça, é só necessidade, é só escassez, e a gente esmurece diante da situação. Mas eu estou aqui nessa noite como homem de Deus para dizer para você que não vai terminar desse jeito, que os planos de Deus é diferente. Aleluia, Deus tem uma nova história para a sua vida, Deus tem um novo começo para a sua vida, Deus tem novos horizontes para te mostrar. Você já não viveu tudo que tinha que viver, não. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Aleluia. E o que eu acho bonito aqui, gente, é que a mulher não tentou resolver sozinha, buscou ajuda. E uma coisa interessante também que eu aprendo aqui, que você também tem que saber para quem você vai abrir o coração. Ela foi direto para o homem de Deus, ela não foi para qualquer lugar. A pergunta é: para onde e para quem você vai quando você está com problema? Para onde você vai e para quem você vai? Você vai para as redes sociais fazer desabafo, faz muro de lamentações das suas redes sociais, não vai resolver. Você vai receber crítica, vai ser mal entendido, vai ser mal interpretado. Se você às vezes vai para qualquer pessoa ali que está também passando a mesma situação, o que ela vai dizer para você? Amigo, amiga, não sei, vai dizer assim: eu também estou assim. Sabe, eu não entendo, acho que Deus nem existe, parece que as coisas não fluem. E vai te desanimar mais ainda. Não pode ir para qualquer lugar. Você não pode ir para qualquer lugar e fazer desabafo para qualquer pessoa. Depende do lugar que você vai atrasar mais a tua vida. Depende da pessoa que você vai se conectar, ela vai te afundar ainda mais, vai colocar mais peso sobre você. Eu estou aqui para dizer para você que você tem que ser seletivo. Quando você está com um problema, faz uma reflexão e diga: Deus, me dá uma direção, fala comigo, me mostra, dá uma saída. Sabe, a gente às vezes ora, eu não sei você, mas a gente pede para Deus colocar anjo no nosso caminho. Tem alguém que já pediu assim? Diga: Deus, coloca anjo no meu caminho, para me guardar, me proteger. Sabe, e às vezes esses anjos que a gente pede, eles vêm em formato de ser humano. São pessoas que às vezes estão conectadas com você. Observa quem é as pessoas que está conectada a você. Se essa pessoa está tentando te arrastar para perto de Deus, não larga, não desgruda dessa pessoa, porque esta pessoa é verdadeiramente seu amigo, é verdadeiramente a sua amiga. Agora, se esta pessoa está te chamando você para ir para cá, para ir para a balada, para ir para um lado, para ir para o outro, então fuja dali, porque essa pessoa não é a melhor pessoa para você andar. A mulher foi na pessoa certa, ela deu tiro certeiro, meu irmão. Ela foi certo, foi lá para Eliseu, abriu o coração, disse assim: tua serva não tem nada em casa, está tudo falido, está tudo vazio lá em casa, não tem mais nada, não tem nada no armário, está vazio, tudo está vazio lá em casa, além do vazio, do luto que ela estava sentindo, tudo estava vazio. Mas deixa eu falar para você nessa noite, que esse vazio que você está sentindo, tem pessoas aqui que eu sinto aqui em mim, o Espírito Santo faz eu sentir esse vazio que você está tendo. Eu sinto em mim aqui agora, nesse momento, aquilo que eu estou falando aqui nessa noite. Tem pessoas que estão se sentindo vazia. Está vazio, está tudo vazio dentro de você. É uma lacuna que precisa ser preenchida. Eu digo para você que esse vazio, assim como aconteceu, a casa da mulher se encheu de novo. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que essas lacunas vão ser preenchidas pela presença do Espírito Santo na tua vida. Você acredita nisso? Aí a mulher disse assim: Eliseu, não tenho nada, tenho só um pouquinho de azeite, não, a botija lá em casa é só o que eu tenho. Aí o Eliseu disse assim: então eu acredito em milagre. Sabe, às vezes você não acredita mais em milagre. Eu já tive um lugar assim, de olhar e dizer assim: não tem mais o que fazer. Não tem, agora é só mesmo se Deus descer do céu para fazer alguma coisa aqui, porque não tem mais jeito. E o caso dessa mulher aqui, ela estava debaixo de uma sentença, não tinha o que fazer mais. E agora então o que acontece? Ela disse: mas o que vai adiantar um pouquinho de azeite, né? Eliseu disse assim: é isso aí, se tem alguma coisa já basta. Se tem alguma coisa, porque Deus vai começar a fazer multiplicação a partir daquilo que você já tem. Procura aí o que é que você tem. Você tem aí um pouquinho de fé? Tem um pouquinho de esperança? Você acredita? Mas pastor, é muito pouquinho, não adianta. Então é a partir desse pouquinho que Deus vai começar a fazer uma multiplicação.
É na área das finanças que as coisas estão ruins. Deus vai começar a trabalhar a partir do pouquinho, a partir daquele pouquinho de azeite, a partir daquele pouquinho que Deus vai começar a fazer. Não despreze o pouquinho. Não despreze as coisas pequenas, porque é a partir das coisas pequenas que Deus vai fazer coisas grandes. Ele vai mover coisas grandes. Aí Eliseu disse assim: então o ambiente já começou a mudar. Já tive uma luz aqui, já clareou aqui para mim, eu já sei o que vão fazer. Agora veja bem, outro ponto aqui para abrir um parênteses. Agora começa um processo de instrução. Sabe, você precisa buscar ajuda, mas você precisa seguir a instrução que é dada se você quer um milagre. Porque tem pessoas que vai buscar a orientação, vai buscar a direção, recebe a orientação, recebe a instrução, mas não pratica a instrução. E se não praticar a instrução que recebeu, não vai mudar em nada. O milagre só aconteceu, não foi quando a mulher foi buscar o milagre. O milagre aconteceu quando ela seguiu as instruções. E as instruções que ela recebeu aqui, parece que era uma instrução meia fora de lógica. É uma instrução meia fora da... Porque Deus, irmão, deixa eu falar isso para você aqui. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas deixa eu falar isso aqui, deixa eu repetir para você. Deus não trabalha na nossa lógica. A matemática de Deus é diferente da nossa. Deus não trabalha com 2 mais 2 são 4, com 4 mais 4 são 8, não. A lógica de Deus é diferente. Às vezes quando as coisas estão mais ou menos, Deus vem lá, embaralha tudo, bagunça tudo, faz um terremoto, faz uma bagunça toda, vira uma catástrofe, vira um caos. Aí então diz assim: agora é um ambiente propício para mim fazer milagre. Agora sim, porque está mais ou menos, então não tem como, porque Deus não coloca remendo, irmão. Deus não consegue fazer adaptação, Deus não consegue fazer gambiarra. Ele vem lá, se preciso for, ele desmonta todo o cenário e diz assim: agora deixa eu assumir o controle. Até aqui você controlou e você está percebendo que as coisas estão fora de ordem, as coisas não estão legal, mas agora deixa eu recomeçar tudo, deixa eu refazer tudo. Então quando você entrega na mão de Deus e você começa a descansar, eu digo para você: começa a descansar a partir de hoje. E esse cenário que está um caos, aquele vazio que está lá, vai se tornar um ambiente cheio da presença de Deus. Se você acredita ou não, eu quero dizer para você: tome posse desta palavra. Aí a instrução que foi a seguinte: volta para casa e vai pedindo vaso emprestado para os teus vizinhos. Olha a doideira, irmão. Olha a coisa louca. Então tem pessoas que às vezes não seguem a instrução, porque parece não ter sentido. E é isso mesmo. Quando Deus está no controle, tem muita coisa que não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido assim, mas meu Deus, não está fazendo sentido, não tem lógica isso. Então é Deus que está no controle. Quando você consegue explicar, não é milagre. Os milagres de Deus, as coisas de Deus, quando Deus coloca a mão, ninguém consegue explicar. Aí a mulher diz assim: não estou entendendo, mas eu vou seguir a instrução. Ela começa a pedir vaso emprestado para um, para outro, e vai enchendo, e muito vaso, e pede vaso, e vem lá, a casa se encheu de vaso. Veja que o ambiente que era vazio, agora está cheio de vaso. E a instrução era o seguinte: aí você pega o azeite que tem na botija, e vai colocando um pouquinho em cada vaso. Era essa a instrução. Olha, se não é uma coisa de maluco, coisa de doido, coisa de pessoas fora de lógica. E coloca lá um pouquinho em cada vaso. E ela foi fazendo isso. E conforme ela foi fazendo isso, aí tem outro detalhe, irmão, que Eliseu falou, que a gente não pode passar despercebido. Outro detalhe é o seguinte: que Eliseu disse assim: pede vaso emprestado, vai para casa, fecha a porta da sua casa, entra você e teus filhos. Porque o que eu quero explicar aqui um pouquinho, só para a gente estar encerrando já. Porque não pode deixar passar esses detalhes em vão. Porque tem algumas coisas, meu irmão, que Deus ele vai fazer no teu secreto. Tem alguns milagres que Deus vai fazer aqui em público, é que Ele vai fazer coisas grandes aqui. Mas tem outras coisas que Ele vai fazer lá dentro da tua casa, só você e a tua família. É no teu secreto, é quando você entrar. Aí aqui fora você não está entendendo nada, está tudo bagunçado, diz assim: não entendo. Agora entra e fecha a porta e diz assim: agora é o momento de nós falarmos com Deus, é o momento que Deus vai agir. E ali que foi o momento do milagre.
Porque tem pessoas que, se você deixar a porta aberta, eles vão entrar e vão atrapalhar o teu milagre, vão te desconcentrar, eles vão roubar a tua fé, vão roubar a tua paz, vão colocar dúvida, vão colocar ponto de interrogação e assim por diante. Então você precisa, em alguns momentos, ser sábio, fechar a porta, somente você abrir o coração para Deus e assim, agora está na tua mão. E ela começa a colocar o azeite nos vasos, e a Bíblia diz que começa a acontecer a multiplicação. Aquele azeite começou a crescer, começou a subir até em cima, e de repente ela disse para o seu filho: traga mais um vaso, porque ela viu, imagina aquele momento, aquele cenário acontecendo. Aí o menino disse assim: não tem mais vaso, acabou. Aí o azeite parou também de multiplicar. Se tivesse mais vaso, ia acontecer mais multiplicação. Enquanto tivesse vaso vazio, ia ter mais multiplicação. Aí acabou o vaso vazio, então parou o azeite. O que eu vejo aqui, irmãos? Deus, Ele não vai te dar nada para você jogar fora. Deus não vai te dar nada para você desperdiçar. Se você está aqui dizendo assim: Deus, me encha do teu Espírito, encha-me, Senhor, me dá sabedoria, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Para você vir todo domingo e ficar sentado aqui assistindo o culto, assim de braço cruzado, tu acha que Deus vai te dar? Não vai. Ele só vai te dar, vai te encher de poder, de autoridade, de dons, de tudo que você pedir, se você liberar. Se você sair lá fora e começar amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, começar a profetizar para os teus funcionários, lá para os teus colegas de trabalho, no ponto de ônibus, na faculdade, no colégio, você começar a ser um agente de milagre, um agente de cura, e você vai ver que Deus vai te encher cada vez mais, porque aí você está usando aquilo que Deus não está desperdiçando. Água parada, irmãos, se ficar ali, vai criar inseto, vai criar mosquito da dengue e por aí vai. Se nós querer mais do Espírito Santo, tem que querer dizer assim: Deus, com propósito, eu quero porque eu quero ir lá, eu quero na boca de fumo lá tirar o drogado de lá. Se o Senhor me encher do teu Espírito Santo, se o Senhor me capacitar, eu vou lá e vou arrastar aquelas pessoas para a casa de Deus. Eu vou lá e vou tirar aquelas prostitutas da rua e vou trazer para a presença do Senhor. Eu vou lá pegar aquele morador de rua e trazer para a presença do Senhor. Eu vou lá ministrar naquela empresa, para aquele empresário. Se o Senhor começar a me usar, eu vou começar a fazer isso. É isso que Deus quer. O azeite parou quando os vasos pararam. Aí outro detalhe agora sim, agora para nós encerrar. O último ponto. Agora o milagre já tinha acontecido, certo? Porque agora ter azeite em abundância, a mulher estava rica, gente. Era como acertar na loteria hoje. A mulher estava farta. Todo aquele azeite, porque aquele azeite usava-se muito para acender as lamparinas, comercializava muito azeite. Era algo de muito preço, de muito valor. E ter todos aqueles vasos cheios de azeite significava o quê? Riqueza, prosperidade. Falência já não tinha mais, a mulher já não era mais pobre, agora a mulher tinha fartura agora. A mulher agora se tornou uma milionária. Ela podia comercializar azeite, ela podia negociar, abrir uma empresa agora para fazer negócio. Foi assim, o milagre aconteceu porque ela seguiu as instruções. Mas aqui está um ponto que a gente erra muito. Aí agora tu próspero, tu abençoado, vida que segue, meu irmão. Agora eu vou vender azeite, vou pagar a dívida e toca a vida. A mulher fez diferente. Por isso que alguns caem na prosperidade. A mulher faz o seguinte, ela volta para Eliseu de novo. Ela não precisava, Eliseu nem pediu para ela voltar, mas ela faz questão de voltar para compartilhar com Eliseu. Ela volta lá e diz assim: Eliseu, aconteceu algo extraordinário, algo sobrenatural. Eu coloquei lá e todos aqueles vasos está cheio, minha casa está cheia de óleo, está cheia de azeite. Aí Eliseu dá outra direção para ela. Eliseu diz assim: agora tu vai lá, vende esse azeite, paga a tua dívida e você e teus filhos vivam do resto. Será que era pouco azeite para os seus filhos, para você viver do resto? Que assim, para o resto da tua vida você vai ter recurso, você nunca mais vai passar vergonha, você nunca mais vai passar necessidade, os teus filhos nunca mais vão ficar sem comer, os teus filhos nunca mais vão ficar sem ter uma roupa para vestir, porque você vai ter fartura a partir de hoje. Aleluia! É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deus está fazendo milagre, vai compartilhando, vai sendo grato àquilo que Deus fez. Busca a direção de Deus para você administrar aquilo que Deus está te dando. Fica de pé na presença do Senhor. Eu encerro essa palavra aqui dizendo isso para você nessa noite, em nome de Jesus.
Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Seja grato por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Reparta com 1, com 2, com 10, com quantos você for preciso. Paga a sua dívida. Eu imagino agora a cena. No dia marcado, voltam os credores lá, já pronto, até com a carrocinha para levar os escravos embora. A mulher já faz. Eu acredito, imagina o cenário. Quando eles vieram, a casa da mulher estava lá, quem sabe até toda caindo os pedaços. Agora ela tinha dinheiro, quem sabe reformou a casa estava reformada, os filhos estavam bem vestidos, agora o semblante da mulher não era mais aquele semblante triste, porque o milagre de Deus tinha entrado na casa. Quando eles batem o olho na casa, assim, mas será que estamos na casa certa? Deixa eu falar isso para você aqui, se você fizer isso, se você se posicionar, mediante um posicionamento teu, o teu inimigo não vai te reconhecer. Ele não vai reconhecer, você não entendeu. Aquilo que talvez o diabo olhou para você um dia e disse assim, isso aí já era, isso aí já está pela boa, não tem mais volta, esse casamento não tem mais jeito, esses filhos não tem mais jeito. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus, que ele não vai reconhecer mais. Quando bater o olho, diz assim, mas será que é a mesma casa? Será que é o mesmo endereço? Não, é o mesmo endereço. Sou eu que estava devendo para você, mas não vai mais uma mulher desanimada, cabisbaixo, não. Vai uma mulher com postura e diz assim, aqui está o dinheiro de vocês. Não te devo mais nada e os meus filhos não vão ser escravos. Ela mudou uma sentença por causa de um posicionamento. E nós podemos mudar a sentença também no mundo espiritual. Quem sabe existe sentença contra você, que diz assim, não, esse aí nunca mais vai se levantar, esse aí nunca mais vai se posicionar, esse casamento nunca mais vai dar certo, esses filhos nunca mais vão ser restaurados. Não, se você se posicionar hoje, mediante esta palavra, Deus tem uma promessa para fazer para você, e dizer, filho, vai mudar o cenário vai ser mudado. Fecha teus olhos, se esta palavra falou com você, se esta palavra provocou você, alguma crise, quem sabe aí, algum confronto, alguma coisa provocou dentro de você aí, eu quero que você fale com Deus agora. E você diga, Deus não vai acabar assim, eu não aceito terminar desse jeito, eu não aceito terminar desanimado, eu não aceito terminar como covarde, eu não aceito terminar esmorecido, eu quero me posicionar, porque eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser a resposta da oração de alguém, eu quero ser canal de bênção nessa cidade, eu quero ser um transformador de ambiente nessa cidade, em nome de Jesus. Se tem alguém que está entendendo isso aqui, eu quero que você fale com Deus agora, eu quero que você abra o teu coração para o Espírito Santo poder entrar e dar a direção que você precisa nessa noite. Aleluia. Comece a falar com Deus. Coloque a mão no seu coração e diga assim, Deus, eu estou esmorecido, eu estou desanimado, eu estou aqui, olha o cenário que você está, eu não sei se é o cenário de caos que você está, eu não sei como que está, mas eu quero que você apresente esse cenário ao Senhor, e diga para Ele o que você precisa, e Ele está aqui pronto para dar uma resposta para você, mas lembra que Ele vai te dar instrução, aí você precisa seguir as instruções. E quando o credor chegar para querer raptar os teus filhos, as tuas finanças, tocar em você, você diz, não te devo mais nada, o que eu tinha já está pago, é porque eu me posicionei, eu tomei uma decisão na minha vida. Aleluia. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é a mesma que derruba. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo falando conosco nessa noite. Que o Senhor os toque com a tua presença, Senhor. Que a mão do Senhor venha tocá-los, Senhor, nessa noite. Deixa fluir aí essa terra seca, essa terra que não tem mais, não produz mais. O Senhor está dizendo que essa terra seca vai voltar a produzir de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Ele vai regar essa terra seca, ela vai produzir. Esse cenário de caos vai se tornar um cenário maravilhoso, um cenário de milagres. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, mas não vá, porque eu não Espírito estou Santo, sozinho nessa guerra.
Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós pedimos a Tua manifestação sobre esse lugar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Deixa Ele fluir na tua vida. A força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia. Santo, santo. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de Aleluia. filhos. É o mesmo que bradar do alto. Deixa o Espírito Santo tocar. Eu sou contigo. Deixa Ele te pegar por dentro nessa noite. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas. Ei. Aleluia. Em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Vai acontecer milagre de novo.